O Neymar, ele tá num processo de recuperação, a gente sabe que ele ficou muito tempo inativo, né? A gente vem tratando esse retorno com muita cautela. Essa semana ele volta a trabalhar com o grupo, ele vinha fazendo um trabalho de transição, e aí vamos identificando dia a dia se ele vai estar apto agora já para esse jogo contra o Fluminense, mas o principal ponto aqui é a cautela para que quando o Neymar volte, ele volte bem e não se lesione mais, né? Ou seja, ainda não tem 100% de chance de ele estar contra o Fluminense, ainda é uma dúvida. Ele volta a trabalhar com o grupo agora, esse é o grande ponto, né? E aí nós vamos ver como ele vai responder a esses treinamentos, a uma carga mais forte com o grupo, né? Estamos otimistas, né, para que ele jogue contra o Fluminense, mas a gente ainda não pode tratar como uma certeza absoluta, principalmente porque a gente está falando de um atleta que está voltando a um nível de intensidade maior. Alerta geral na Vila Belmiro. Neymar está de volta ao Santos e pode ser o reforço de peso na terceira rodada do Brasileirão. Depois de mais de um mês afastado por lesão, o camisa 10 treinou com o grupo e a expectativa é enorme para sua reestreia contra o Fluminense no Maracanã. Mas, será que ele realmente joga? Qual é a real condição do craque? E o que ele disse sobre o Brasileirão e a seleção brasileira? Tudo isso você confere agora, aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo porque essa notícia vai dar o que falar. Muito importante voltar a fazer esse jogo amistoso, porque é o que acontece nos jogos. Mas estou feliz por ter me sentido bem. Enfim, só continuar evoluindo aí para voltar ao meu 100%. A torcida do Santos tem motivos para comemorar. Neymar está de volta e pode ser a grande novidade do Peixe neste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, sofrida em março, o camisa 10 participou de um jogo-treino contra o Água Santa e sua presença entre os relacionados é praticamente certa. Apesar do entusiasmo em torno do retorno do craque, o clube adota uma postura de cautela. Na última quarta-feira, Neymar ainda realizou atividades internas e não foi a campo com o grupo, o que gerou incerteza sobre sua escalação. No entanto, segundo o CEO do Santos, Pedro Martins, o camisa 10 evolui bem e deve ser integrado aos jogos de forma gradual. Se estiver bem, levaremos ele contra o Fluminense. Mas não vamos apressar nada. Precisamos que ele entre 100% e não volte ao departamento médico, afirmou. Com contrato válido até 30 de junho, Neymar pode disputar ao menos 10 partidas pelo Santos até o fim do vínculo. Agora, moleque, aquela expectativa do Santos para o Brasileirão, briga na tabela de cima, briga para ser campeão, como que você vê o Santos nessa temporada? Cara, nosso time tá bem fortalecido, tá voltando a ser o Santos, né? Muitos investimentos, é um time muito novo, é um treinador novo que tem as suas ideias, então as coisas requer tempo para as coisas encaixarem, né? Tivemos o Paulista como base para o brasileiro, tenho certeza que a gente vai fazer um brasileiro surpreendente, a gente tem jogadores e uma equipe muito forte, e com certeza a gente vai brigar lá na tabela de cima. E na sua opinião, Neymar, na telinha da Cazé TV, você citaria 3 times favoritos a ser campeão brasileiro? Cara, hoje vejo que tem alguns times que estão, para mim, na minha opinião, iguais ao Santos, e tem outros times que estão acima. Eu acho que o Palmeiras é por estar jogando há muito tempo junto, por ter o seu treinador há muito tempo já no clube. Flamengo, pelo elenco que tem, base também, né? Pelo Felipe Luiz também, que é um grande treinador. E o terceiro time acho que é o Botafogo. O Botafogo também fez um grande ano passado. E esse ano eu acho que manteve a base. E também tem outros times também que vêm ali para brigar, que é o Inter, Atlético Mineiro, então esse Corinthians. Incluindo compromissos importantes pelo Brasileirão e também pela terceira fase da Copa do Brasil, em que o Peixe enfrentará o CRB em jogos de ida e volta. Desde que retornou ao clube, Neymar soma 3 gols e 3 assistências em 7 jogos, sendo 6 como titular. A presença do craque em campo pode ser decisiva para o técnico Pedro Caixinha, que está pressionado por resultados e vê no duelo contra o Fluminense uma oportunidade de reverter o início negativo da equipe na competição. E pra quem falar de Neymar, o próprio Jorge Jesus, eu acho que ele errou na declaração que ele deu, não pelo conteúdo da declaração, porque eu acho que ele entendeu que o Neymar, em 6 meses para ele, tinha um período de recuperação e o risco de lesão novamente poderia acontecer, e que aí ele iria perder a vaga de estrangeiro e ficaria refém dessa situação. E olha só, o Neymar tá machucado, acabou machucando. Mas ele se arrependeu do que ele falou publicamente, porque isso você trata da porta para dentro. Tanto que se arrependeu, que já deu 2 entrevistas depois, uma aqui em Portugal e uma pro Canal 11, lá na Arábia Saudita,
dizendo que se arrepende de não ter conseguido explorar mais do Neymar, que teve um dos melhores jogadores do mundo na mão e que o Neymar saiu chateado com ele e que isso deixa ele chateado. Ou seja, até nisso ele está disposto a ligar pro Neymar e tentar limpar o ar. É porque eu acho que realmente o Neymar bem vai ser convocado e vai jogar. Mas é esse o espírito que tem que ter. Porque assim, eu já falei várias vezes aqui da entrevista do Canal 11, ele fala, olha gente, naquele momento, pra mim não dava e tal, mas ele pô, se ele tivesse jogando, é evidente que seria ele. E eu acho que hoje isso tá sendo importante para o Brasil ver de perto. Tá sendo importante para o Brasil ver que agora, de perto, que o Jorge Jesus tinha razão. O Jorge Jesus tinha razão na escolha dele. O Neymar vai voltar a jogar alguns minutos agora, depois de 40 e tantos dias, com o Neymar falando que estava bem. O Neymar saiu do jogo contra o Red Bull Bragantino falando, eu tô bem. E o jogo contra o Corinthians eu vou jogar aí. E a gente ele priorizou o Al Hilal, ele não priorizou a recuperação do Neymar. Pois é. Então o técnico, ele pensou no melhor para o clube dele. E eu acho muito importante, inclusive, que ele chegue falando, e eu continuo pensando da mesma forma, viu, gente? Se o Neymar estiver jogando, ele vai ser aproveitado. Se ele não tiver, essa vaga vai ser de outro. Porque a gente não pode ficar que nem, por exemplo, foi o Dorival, com todo respeito. A gente não pode, o cara chega e fala, não, no momento que começar a correr aí, vai ser convocado. E vamos fazer o planejamento em torno dele, porque ele jogou aí alguns minutos. E a gente tá vendo que não é assim, a realidade não é essa. A realidade dos fatos é que a gente não pode depender do Neymar. Se ele tiver bem, claro que vai jogar e tem que ser titular. Mas a gente não pode ficar contando com isso, porque a gente não sabe se vai acontecer. Você lembra do discurso do Jesus na apresentação pro Flamengo? Que ele chega e fala assim, a sala toda cheia de... Neymar também mantém vivo o sonho de voltar à seleção brasileira e conquistar a tão sonhada Copa do Mundo. Meu maior sonho é a Copa. Espero estar lá e conquistar, concluiu. O possível retorno de Neymar, mesmo que começando no banco, anima a torcida e pode ser o diferencial para que o Santos conquiste sua primeira vitória no Brasileirão 2025.